do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe do Juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante para o nosso crescimento e a nossa caminhada cristã. Hoje nós vamos analisar o perfil de um jovem da Bíblia conhecido como Absalão. E o tema da aula de hoje é Absalão, o alto preço da vingança. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e coloca aí de onde você está assistindo a gente e o nome da tua cidade. Que Deus te abençoe, eu vou ficar feliz em saber disso aqui. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar e conhecer os nossos trabalhos. Também vou deixar no comentário abaixo para você conhecer as nossas classes em Jesus. Eu espero que o Senhor Jesus ministre também ao teu coração e que essa palavra possa edificar você como professor da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto. Absalão, o alto preço da vingança. É importante nós analisarmos essa lição junto com você que está em classe também. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar pela base bíblica que a lição apresenta para a gente, que é o versículo introdutório. Você pode ler esse versículo com o teu aluno. E ele está localizado no livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. Lê esse texto em sala de aula. A leitura bíblica em classe de hoje se localiza então em 3 endereços. O primeiro endereço está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 9 ao 12. Também você pode ler 2 Samuel, capítulo agora 13, versículos 28 e 29. Também, 2 Samuel, capítulo agora 18, versículos 9 ao 10, 14 ao 15. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje o nosso perfil bíblico passa por um personagem da Bíblia, filho de Davi, conhecido como Absalão. É importante nós analisarmos o perfil de Absalão junto com os nossos alunos em sala de aula e tentar trazer aplicações da vida desse jovem que se perdeu, para que então nós não sigamos o seu caminho, para que o teu aluno que frequenta com você na Escola Bíblica Dominical não siga o exemplo então de Absalão. Absalão ele fracassa na sua vida por causa da vingança, pelo princípio do ódio contra o seu próprio irmão e também contra o seu pai. Se você não sabe, Absalão também tentou tirar a vida do seu próprio pai Davi. E esse exemplo está presente na Bíblia, exatamente para poder despertar em nós o que não fazer, o que não seguir, o que não realizar. Absalão fracassou na sua caminhada, na sua jornada. Ao invés de ser uma bênção, ele foi alguém que causou grandes prejuízos. E a partir dessa perspectiva, hoje nós vamos analisar o perfil desse jovem rapaz. Em primeiro lugar, para você iniciar bem a tua aula, é importante você apresentar o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto trata então sobre esse argumento. Quem é Absalão? Vamos analisar o perfil desse jovem de acordo com as escrituras. A palavra hebraica para o nome Absalão vem do termo Abshalom, que significa o pai da paz. Esse era o significado do seu nome. Porém, esse Absalão ele tem um espírito rebelde, um espírito violento contra a sua própria família. Se você não sabe, é importante você tomar como nota, ele foi o terceiro filho de Davi. A sua mãe se chamava Maaca.
que era filha de um rei conhecido como Talmai, rei de Gersur. E Absalão, ele realiza algumas situações, de acordo com a Bíblia, que não agradam a Deus. Porém, a Bíblia faz questão de dizer que a beleza de Absalão se destaca em seu tempo. Ele é conhecido também pela sua beleza, a aparência física que ele tem. Mas o seu caráter revela que ele não é bonito. Aquilo que está presente no seu coração revela exatamente a pobreza da sua alma. E aqui nós temos uma aplicação já em início de aula. Nós podemos destacar isso sim com os nossos alunos. Tem muitas pessoas que têm uma aparência bonita, uma aparência de santidade, uma aparência de beleza espiritual, mas no seu interior revela exatamente aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é triste, o lado sombrio da sua alma. Ele revela exatamente um caráter que não vem da parte de Deus, como um jovem cristão, uma jovem cristã que serve ao Senhor de todo o coração, honrando seus pais e também a sua família. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós conhecemos que Absalão era muito elogiado. Você vai perceber isso escrito lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. O seu nome traz essa ideia de pai da paz, porém o seu caráter revela que ele foi o pai da vingança. Então pega isso e eu espero que o Senhor te use como instrumento na escola bíblica dominical para edificar a vida e especialmente a vida dos teus alunos. Se eu já estou contribuindo com você, se essa aula está te edificando, coloca aí o nome da cidade, de onde você está me assistindo. Eu quero ficar feliz te conhecendo também. O segundo ponto trata exatamente sobre o caráter de Absalão e ele trata sobre o seguinte argumento, que Absalão ele era um assassino e rebelde. A Bíblia descreve que Davi teve com a mãe de Absalão, que se chamava Maaca, também mais uma filha conhecida como Tamar. De acordo com as Escrituras, Tamar foi violentada, sexualmente falando, pelo seu próprio irmão, Amon. E conforme as Escrituras, ao invés de Davi punir Amon, ele não puniu. Ele deixou Amon sem a punição, sem o castigo, sem a repreensão. E Absalão colocou no seu coração, então, esse espírito de vingança, de ira, foi guiado pelo ódio por causa desse atentado contra a sua própria irmã. De acordo com as Escrituras, nós analisamos então a vida de Absalão. A Bíblia descreve que Absalão então agiu em vingança, retirando então a vida do seu próprio irmão Amon e fugindo para não cair sobre ele a ira do seu pai Davi. Porém, a Bíblia também me diz que Davi continuou amando Absalão. Absalão no seu período de fuga, fugindo então da ira de Davi. Conforme a Bíblia, também nós entendemos a respeito da perspectiva sobre a vida de Absalão, que Absalão agora ele se ira contra o seu próprio pai. Ou seja, a vingança não parou por ali sobre a vida do irmão Amon. Mas agora essa vingança ela é atribuída, ela é colocada no perfil do seu pai Davi. Veja como Absalão é guiado pela ira. É guiado pelo descontrole, é criado exatamente em seu coração esse desejo de agir pela maldade. Ele tinha uma aparência física linda, ele tinha um nome que significava o Rei da Paz, mas as suas ações eram ações malignas. E por causa disso, eu quero destacar com você o que a lição trabalha com a gente. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, a Bíblia descreve que Absalão ele tem um perfil de assassino. Observe, ele é descrito na Bíblia como um homem belo, mas o seu caráter é um caráter ruim, é um caráter horrível. E isso desagrada a Deus. O que conta na nossa caminhada cristã é exatamente o nosso caráter diante de Deus. Aquilo que nós somos diante dos homens, assim também revela o nosso coração diante de Deus.
Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 ao 15, há o registro sobre o atentado contra a vida de Tamar, a violência abusiva que ela sofreu do seu irmão Amon. E quando nós olhamos nessa ocasião, nós encontramos especialmente no versículo 21 a revolta do coração de Absalão. Esse Absalão que se levanta agora violentamente contra o seu próprio parente, contra o seu próprio irmão Amon, planejando e arquitetando a morte do mesmo. E isso está escrito no capítulo 13 de 2 Samuel, capítulo 13, versículos 22 ao 29. Você pode analisar isso também em sala de aula. E nós percebemos, à luz das escrituras, que Absalão age em vingança e isso desagrada a Deus, cometendo um pecado. O pecado do assassinato. Agindo exatamente conforme o inimigo das nossas almas quer, nos levando para distante de Deus, distante do amor ao próximo, distante então da nossa própria família. Quando você observar isso, você percebe o perigo de ser guiado pela ira. Em segundo lugar, como segundo subtópico nesse segundo ponto, nós descobrimos outro caráter que é revelado na Escritura sobre Absalão, e esse caráter nós não podemos copiar. É o caráter da rebeldia. Conforme a Escritura e a palavra de Deus, a Bíblia descreve que Absalão agora age como um rebelde contra o seu próprio pai. No período da sua fuga, para escapar da ira de Davi, Absalão agora planeja no seu coração tomar o reinado de Davi, agir contra o seu pai, planeja até assassinar o seu próprio pai para ter a coroa na sua cabeça. Tem muita gente que age sem pensar. Tem muita gente que age de forma terrível e desagradável. Tem muita gente que age a partir da ira e da vingança. E o seu coração também é tomado pela inveja, ao ponto do próprio Absalão não considerar quem era o seu pai, o relacionamento que o seu pai teve com Deus, e ao ponto de desejar a coroa que estava na cabeça do seu pai antes do tempo. Em 2 Samuel, capítulo 15, versículos agora 1 ao 13, Absalão em Hermon estabelece o seu reino em revolta e em oposição contra o seu pai, agindo de forma leviana, depravada e desagradável, planejando e arquitetando guerras contra a sua própria família. Tem gente que é guiado pelo pecado, é guiado pela maldade do seu coração e planeja guerras contra a sua própria casa, contra a sua própria família, semelhante a Absalão. Sabe que princípios nós retiramos aqui? O princípio da maldade, o princípio do pecado. Mas aquele que é servo de Cristo, que ama Jesus, que tem um encontro com Deus, ela não age como Absalão. Não é guiado pela ira, pela vingança, mas é guiado e guiada pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Fale sobre isso aos teus alunos em sala de aula. Conforme as Escrituras, Absalão desejava tomar o palácio, ao ponto de arquitetar uma peleja, uma guerra contra Jerusalém. E a Bíblia descreve que ele planejou tudo para retirar a vida do seu pai Davi. Porém, Davi foi avisado. E a Bíblia descreve que Davi fugiu agora para o deserto. Foi obrigado a sair de casa com a sua família e se esconder em Deus. A Bíblia descreve que Absalão age para tomar Jerusalém, mas Deus estava agindo em favor de Davi, cuidando de Davi, protegendo a Davi, guardando a Davi, ao ponto de Davi escrever o Salmo 3. Foi exatamente nesse contexto de perseguição que Davi escreveu o Salmo 3, quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, escondido em uma caverna. Ele faz questão de dizer que em paz ele deitava, dormia e acordava, porque o Senhor estava lhe dando o livramento e o sustento. Salmo 3, versículo 5, fala sobre isso. Aquele que confia em Deus como Davi, confia em Deus porque sabe que o Senhor tem controlado a sua vida, guiado a sua vida, até no momento de turbulência também. E eu espero que essa palavra te dê a direção em sala de aula e que você seja um instrumento para a glória de Deus. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa lição, manda esse vídeo para ele ou para ela,
se inscreve no canal e deixa o likezinho aí. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: a tragédia anunciada. Absalão agiu em batalha contra a sua própria família. Agiu contra o seu pai, e o mandamento diz que nós devemos obedecer e honrar os nossos pais. E aquele que faz ao contrário disso é digno de morte. Por isso que a tragédia foi anunciada contra a vida de Absalão. O primeiro subtópico do terceiro ponto destaca então a morte de Absalão. A Bíblia diz que Davi tinha um general fiel a ele, conhecido como Joabe. Davi não queria retirar a vida de Absalão. Porém, Joabe, em obediência ao reino, em cuidado ao trono, ele age contra a maldade de Absalão, como um instrumento punitivo de Deus a essa ação maligna do coração de Absalão contra a sua própria família. A Bíblia me dá a entender que Joabe captura Absalão. Captura Absalão em um período de fuga, porque ele arquiteta tomar Jerusalém, porém Joabe estava preparado para agir contra esse plano. Na fuga, Absalão tenta fugir em seu cavalo, porém, por causa dos seus cabelos, ele é preso em um determinado arbusto, fica pendurado e Joabe chega naquele momento para retirar a vida de Absalão e cercá-lo de forma ferrenha e feroz, retirando então e punindo esse homem que agiu contra sua própria família. A Bíblia descreve isso em 2 Samuel, capítulo 18, versículos agora 6 ao 15. Observe, aquele que age de forma leviana e de forma desobediente contra os seus pais, desonrando a sua família, é punido por Deus, pela direção de Deus. Então, se você quer ter vida longa e abençoada, você precisa estar em Jesus, guiado por Jesus, guardado em Jesus. Para fechar a aula, quarto ponto trata então sobre o seguinte argumento: vingança nunca é plena. O nosso coração, como servos de Deus, deve ser um coração guiado pela bondade do Espírito Santo. Todos nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, somos então morada do Espírito Santo. A partir do momento em que você aceita o Cristo como teu Salvador pessoal, é necessário que você peça que Ele faça morada em você. Quando Ele habita em você, Ele produz em você o fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito nós encontramos a qualidade da paz. Nós encontramos a qualidade do amor. Nós encontramos a qualidade da fidelidade a Deus e como isso é importante. E essa qualidade demonstra exatamente a importância de obedecermos ao Senhor. Absalão, ele agiu pela maldade, cavou a própria cova, e a Bíblia descreve que ele foi desonrado. Você pode ler um versículo que a própria lição traz de orientação para a gente, Salmos capítulo 7, versículo 14 ao 16, traz uma orientação muito legal que você pode ler com os teus alunos também. O primeiro subtópico, então, do quarto ponto, destaca para a gente um argumento para a gente fechar a aula. A vingança não tem valor, mas exige um alto preço. Aquele que é guiado pela vingança, infelizmente, paga com a própria vida. E é isso que nós encontramos na rebelião de Absalão. Ele pagou com a própria vida. Ele agiu pela ira. Ele agiu pela vingança. Ele agiu pela maldade do seu coração, pela cegueira dos seus olhos. A Bíblia descreve que aquele que age em vingança, infelizmente, encontra a morte. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos exatamente a ação de Deus contra aqueles que agem guiado pela maldade. A Bíblia também descreve, a partir da nova aliança, que a vingança ela vem do Senhor. A partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, nós compreendemos que o Senhor é aquele que nos vinga. E daí a intenção de entendermos que quando estamos debaixo da soberania de Deus, nós compreendemos que essa soberania de Deus nos guia. Quem sabe alguém pode perguntar, mas não está escrito que nós devemos no Antigo Testamento agir como
essa lei que diz que é olho por olho e dente por dente, essa lei é descrita para o período do Antigo Testamento. A partir da nova aliança em Jesus, nós aprendemos com Cristo que a vingança agora ela vem do Senhor. E o nosso papel como cristãos é agir exatamente de acordo com a vontade de Deus e colocar tudo na mão do Senhor. Isso não significa que você não pode correr atrás dos teus direitos quando você for lesado. Isso não significa que você não pode procurar a justiça para buscar os teus direitos quando você sofrer algum problema ou um determinado prejuízo. É a partir disso que nós compreendemos que quem cuida de nós, quem nos protege, quem nos abençoa é o próprio Deus. E eu espero que essa aula possa ter edificado você, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se essa aula edificou você, se você foi edificado em Cristo pela palavra de Deus, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, tem uma galera fazendo isso, eu fico feliz em repostar essas postagens abençoadas. O teu comentário é importante para a gente, se inscreve também no canal para ajudar a gente a alcançar mais vidas para Jesus, para a glória de Deus. Se você está afastado de Cristo e precisa se encontrar com Jesus, aceite-o como teu Salvador. Você pode fazer isso aqui no canal também, de uma forma bem simples, colocando no comentário abaixo, eu quero Jesus. Existem pessoas que estão fazendo isso aqui, nós estamos orando por esse povo de Deus, esses novos irmãos em Cristo, e esse é o nosso foco aqui nesse trabalho, alcançar vidas para a glória de Deus. E como dica de leitura, nesse trimestre eu estou tomando como nota esse texto aqui, do Paul Gardner. Esse material é muito bom, que aqui na Bíblia Sagrada vale a pena você ter em mãos para estudar os perfis que nós estamos analisando durante esse trimestre. E é claro que eu te aguardo por aqui na próxima aula, na próxima lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante. Esther, de exilada a rainha, honrando a Deus e a sua identidade. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.